Pedro? Bem, boa tarde a todos. Eu estou só aguardando o start da minha equipe de transmissão para a transmissão no YouTube, para dar início ao nosso evento. Bem, esse evento é uma iniciativa do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, cujo atual presidente é o Dr. Vitor Matsudo, fazendo parte todo o staff de elaboração do Manifesto Internacional de Educação, de Promoção da Atividade Física após Covid, uma chamada para ação. Estamos só no aguardo aqui da transmissão pelo YouTube para fazermos, então, a abertura oficial do evento. Luiz, nós tivemos um problema grave aqui, caiu a internet na universidade e vai levar 5 minutos para poder ser realinhado, tá? Então, pedimos desculpas aí com o problema técnico que independe da nossa vontade. Tá ok. Bom, então, vamos aguardar esse retorno, tá? Enquanto nós aguardamos, eu já dou as boas-vindas às 24 pessoas que estão participando por enquanto aqui no chat, estão entrando outras pessoas. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma ampla divulgação desse evento, temos parceiros em Manaus, temos parceiros em Belo Horizonte, parceiros em Pernambuco, ou seja, vários estados foram convidados a estar participando desse evento e, pelo que eu estou percebendo aqui, o pessoal respondeu satisfatoriamente, muitas pessoas entrando, algumas pessoas conhecidas, outros convidados, desde alunos até colegas professores, representantes das diretorias, departamentos regionais de saúde, membros aí do programa Agita São Paulo, nossos parceiros em diversas instâncias, representantes da FIEP, de várias instituições nacionais presentes aqui no nosso evento. Vamos sintonizando aqui com o YouTube para darmos início à abertura do evento. Tivemos um problema de ordem técnica na nossa sede, mas isso já está sendo reparado. Luizinho, eu botei um aviso lá no chat do YouTube que já entra ao vivo, deu um probleminha técnico. Muito obrigado, Luiz. Isso é que é trabalho em equipe, né? As pessoas vão incorporando aí o espírito Selafisc, até porque é um membro honorário do Selafisc e já está positivamente contaminado, né? Muito obrigado. Já somos aqui em 27 participantes deste chat, dessa transmissão. Eu gostaria de aproveitar esses minutos e agradecer, sem dúvida alguma, aos colegas que aceitaram o desafio que o Selafisc propôs em agosto do ano passado para a criação desse manifesto. Chamar aí, para quem ainda não conhece, né, vocês estão vendo aí o professor Francisco Pitanga, da Universidade Federal da Bahia, o nosso comandante, Antônio Carlos Bramante, professor da Unicamp, o Luiz Guilherme, que é da Universidade de Brasília,
o Douglas Andrade, que é da USP Leste, a IASH, o D'Artagnan Pinto Guedes, que é da UEL, e agora, desculpe se eu não sei, D'Artagnan, dizer exatamente onde você se encontra, que a universidade está agora, que são o Laércio Pereira, que é o grande idealizador do Centro Esportivo Virtual, que estão já presentes neste momento conosco, e a gente aproveita para agradecer, sem dúvida alguma, ao desempenho, a disponibilidade, não só a disponibilidade momentânea, mas a verdadeira endurance psíquica nesse trabalho do manifesto, uma vez que nós já vamos somando meses e meses de trabalho. Aliás, foi idealizado por um deles, pelo nosso comandante, Antônio Carlos Bramante, que é o coordenador do grupo editorial do manifesto, do corpo editorial do manifesto, essa ideia de criar um esquenta simpósio, que ele vai conversar daqui a pouco com vocês. Então, a partir de agora, nós vamos ter sempre as últimas quartas-feiras dos meses de abril até setembro, um encontro com seminários que vão discutir os 12 itens da chamada para ação do nosso manifesto. Doutor Vitor, me parece que o Luiz me avisou aqui que a transmissão do YouTube já está ok. Acho que podemos dar o pontapé inicial do nosso evento. Tá? Então, vamos lá. Muito boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos nossos ouvintes pelo canal do YouTube do Selafisques. É com enorme satisfação que dou as boas-vindas à primeira etapa do ciclo de seminários sobre os 12 itens do Manifesto Internacional de Promoção de Atividade Física pós-Covid-19, urgência de uma chamada para ação. Esse evento é um evento de pré-simpósio, um esquenta, como nós aqui estamos considerando, para a 44ª edição do Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, que acontecerá de 7 a 9 de outubro, né? E terá como tema atividade física, saúde mental e bem-estar. Gostaria de dar alguns avisos gerais aos participantes desse evento que quiserem ter um certificado de participação. Nós temos, vamos deixar no chat um link para que vocês preencham um formulário Google Docs e vocês poderão receber o certificado de participação desse seminário. Tá? Sugiro que, ao longo da fala dos nossos ilustres palestrantes, vocês deixem, por gentileza, sobretudo os microfones desligados, né? O vídeo fica opcional, a gosto de cada um, mas principalmente os microfones, para que não incomode a fala dos nossos palestrantes, né? Façam um encaminhamento de perguntas, comentários, tanto pelo chat, quanto os assistentes pelo YouTube, também pelo canal de comunicação lá do YouTube, e todas as questões serão repassadas ao nosso moderador. Então, a partir de agora, eu gostaria de apresentar os membros desse primeiro evento como moderador, mediador da primeira etapa desse seminário. Teremos o professor Antônio Carlos Bramante. O professor Bramante é doutor em estudos do lazer e gestão de parques públicos pela Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Mestre em Ciência do Movimento e Desenvolvimento da Saúde pela Universidade Estadual de Westchester, também dos Estados Unidos. Professor aposentado da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Coordenador do Laboratório de Gestão em Experiências de Lazer, LEGEL, Gesporte, da Faculdade de Educação Física da UNB, e assessor do programa Agita e membro do grupo formulador do manifesto. Teremos como os debatedores ou apresentadores professor Douglas Roque Andrade. Professor Douglas é professor de Educação Física,
docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, em São Paulo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e integrante da família Celafisques. E o professor José Godin Pitanga, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Reabilitação do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia e presidente do Departamento de Educação Física da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Bahia. Então, sejam todos bem-vindos. E para dar sequência e mediar o nosso encontro, passo a palavra ao professor Antônio Carlos Bramante. Muito boa tarde a todas e a todos. É uma alegria voltar, né, a rever tantos amigos aqui. Agradecer ao professor Luiz por essa abertura. E inicialmente eu gostaria de fazer uma breve contextualização, não é? Esse trabalho vem já há algum tempo, cujo produto foi o nosso manifesto, não é? Como já foi denominado, né? É mais longo, né, o nome, então vou chamar de manifesto aqui. E ao término, quando ele foi apresentado na 43ª edição do Simpósio Celafisques, foi discutida a viabilidade de estender o prazo de trabalho com esse documento. E o grupo, formado por aproximadamente 10 ou 12 especialistas da área de todo o país, com um grande apoio da família Celafisques, tendo o Dr. Vitor aí à frente, resolvemos fazer 3 prazos, de curto, médio e longo prazo, né? O curto seria até o final do ano, identificando os signatários do documento. Um segundo momento até 6 de abril, quando foi o Dia Mundial da Atividade Física, com a participação de muitos signatários. E estamos no terceiro momento, que vamos até a próxima edição do simpósio. Por isso que esses seminários nós estamos chamando de Esquenta Simpósio. Como foi dito aqui pelo professor Luizinho, nós vamos fazer 6 encontros, um por mês, a partir do mês de abril. E dividimos os 12 chamados para ação, que é a parte concreta, né, além da contextualização no documento e toda revisão bibliográfica que deu todo o embasamento para as propostas que se seguem. Então, nós vamos tratar a cada um desses seminários duas chamadas para ação. Né? E eu gostaria de agradecer aqui os nossos parceiros, né, que estão aqui nos assistindo, especialmente os agentes do Agita, os amigos do simpósio, porque tem muita gente que anualmente reserva aquele espaço para participar do simpósio, e especialmente os signatários do manifesto. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um levantamento, nós temos aproximadamente 400 signatários e aproximadamente 10% deles já atuam com os 2 temas que nós vamos tratar aqui. Então, esses temas, inicialmente, promover um estilo de vida amparado por políticas públicas e de organizações não governamentais, através de programas, projetos e ações concretas e articulados em consonância com as demandas de desigualdade econômica e social, com foco na mobilização das novas gerações. Esse é um primeiro enfoque que será dado aqui, que eu convido agora o professor Douglas. Muito obrigado, professor Douglas. A sala é sua. Bramante, muito obrigado. Já dou uma boa tarde a todos e todas também. É muito especial poder sempre participar das atividades do Celafisques, né? Eu sempre me coloco como um integrante da família, porque atuei 22 anos na instituição e sempre que deixo eu estou participando das atividades aí pensadas pelo Dr. Vitor e pela equipe atual que toca as atividades aí do programa Agita São Paulo, do Celafisques, enfim. Eu vou compartilhar minha tela, eu só vou pedir que alguém me dê pelo microfone ok que já está visualizando.
Já estamos visualizando, Douglas. Obrigado, Luiz. Obrigado pelos positivos aí também, Vitor e Bramante. Bom, então, queria agradecer, obviamente, aos colegas que participaram da criação do manifesto, como já foi dito. A gente tem aqui, eu e o professor Pitanga, a responsabilidade de falar de 2 temas, no que me cabe aqui, que é a minha área de atuação, tanto como pesquisador, como docente, a temática de políticas públicas, obviamente que mais voltado para a questão da atividade física, especial no setor saúde. Geralmente a gente tem um pouco essa situação, né, quando a gente vai falar em política, seja o cenário que for, seja com a faixa etária que for, que é quase que um palavrão ou algo que não deve ser discutido na roda de família, com os amigos, porque a chance de dar alguma confusão é sempre maior. Então, de alguma maneira, eu já queria trazer aqui a necessidade que nós temos de, obviamente, entender que a política, todos aqui sabemos, mas reforçar que faz parte do dia a dia e que a gente não deveria confundir a ação política de má fé, a corrupção, que são inerentes, infelizmente, à própria política, como se só fosse só isso, né? Se reduzisse às questões negativas. Obviamente que nos últimos tempos existe uma série de trabalhos que vem mostrando, inclusive, o impacto nas relações entre amigos, parentes, sobre a nossa sanidade mental, física, né? E chamaram também os custos da política, principalmente numa época que há uma falta de diálogo, uma certa tolerância ao discurso político, né? Porque a gente caminhou, não só no Brasil, mas em outros países também, por uma polarização exacerbada, e que para algumas pessoas que gostam muito de política, como eu também, de discutir, de refletir sobre elas, tem gente que detesta, mas que a gente deveria, de alguma maneira, pelo menos considerar a possibilidade de entendê-la, fazer o nosso papel e desenvolver também a tolerância para o debate da diversidade, né, do campo das ideias, e sabendo que algumas pessoas estão em postos que vão tomar decisões por nós. E mesmo quando elas não tomam decisões, também são decisões, né? O fato de deixar de tomar uma decisão é uma decisão que acaba impactando as nossas vidas em diversos aspectos, inclusive na saúde mental. Esse eu fiz um levantamento rapidamente no PubMed, né? Assim, usando os termos política e saúde mental. Vocês vejam que aí mais perto, vamos dizer assim, deste século, né, a gente teve um aumento bastante significativo sobre as questões de políticas de saúde mental. Obviamente que nesse maior incremento de artigos com a temática, nós temos aí provavelmente 2 questões presentes, né? As políticas de saúde mental presentes nesses artigos, mas também o impacto da política na saúde mental. Então, é importante a gente ir aquecendo aqui também os nossos corações, espíritos e mentes, né, para entender o quanto que as questões que serão tratadas nesses seminários aqui, que acontecerão uma vez por mês, como impactam a saúde mental. Obviamente que em relação à pandemia, as decisões que nós aqui, não só os brasileiros, porque tem colegas aí de outros países também, né, as decisões que os nossos governantes, seja na cidade, no estado ou na federação como um todo, tomaram, impactaram as nossas vidas em vários aspectos, inclusive na saúde mental. E, obviamente, que nós precisamos participar desse movimento também, ora catando, ora, de alguma maneira, refletindo, ora fazendo um contraponto, mas entendendo que essas decisões macro, para além da pandemia, elas, de alguma maneira, impactam a nossa vida no cotidiano, na forma com que nós utilizamos o nosso carro, o transporte público, onde eu tenho acesso à educação, à saúde, enfim, assim, a política, de alguma maneira, obviamente, mesmo que a gente não goste muito de conversar sobre ela, discuti-la, ela impacta o nosso dia a dia, entendendo que somos interventores da área da saúde, né, e no campo da atividade física, que eu acho que é o tema aqui que nos aproxima a todos e todos que estão presentes, é importante considerá-las e fazermos uma militância, não partidária, mas uma militância de alguma maneira contribuir para que ela seja de maneira mais efetiva. É bem comum esse quadro que nós chamamos de ciclo das políticas públicas, né? Imaginando que a gente vai lutar por uma agenda, por exemplo. Há 30 anos atrás, o salafismo militou muito na colocação da agenda da política pública, no Ministério da Saúde, entre outros setores, a importância da atividade física, o deslocamento da aptidão física para atividade física, mas nem sempre, ou eu diria até que a maioria das vezes, ou quase sempre, a política não se dá nesse ciclo vindo da formação da agenda, definição do problema, e assim percorrendo até a gente ter uma avaliação de uma política justa.
é caótico, na verdade. Esse ciclo ele não segue esse ciclo, como o próprio nome diz, né? Porque muitas vezes uma pauta entra já lá no final, entra como uma política pública sem muita discussão. Então, quase que como um tabuleiro de xadrez, onde a gente tem vários atores, né, várias peças que fazem, ora, movimentos de avanço, ora de recuo, de defesa, estratégico também, a gente poderia dizer que a formação das políticas públicas se dão no campo do conflito, e não do conflito de polarização, mas no conflito de ideias, de debate. Nós não temos o lobby aqui oficializado no Brasil, né, mas as forças das agendas de várias pessoas, de quem tem mais recursos, da indústria, do mercado, ou enfim, das pessoas também que têm menos recursos, muitos movimentos. Ou seja, é importante que a gente fique com a certeza de que o conflito não sairá da agenda das políticas públicas, ele faz parte. O que a gente precisa é sempre caminhar para um ciclo de conflito produtivo, né, de respeito à diversidade e do diálogo. O manifesto, ele apontou, né, no seu texto, ele traz que, lamentavelmente, essa política, né, que associa a ampliação das práticas da atividade física com a redução do estilo de vida sedentário, é uma estratégia subvalorizada. Então, nós reconhecemos isso e provavelmente há muitos outros temas espalhados pelo viver, né? Pessoas defendendo uma série de coisas, mas a atividade física, sem dúvida, nós que militamos nesse campo também reconhecemos, acredito que todos vocês concordem com essa afirmação, que é uma estratégia subvalorizada. Um dos pontos dos 12 itens para a chamada para ação se diz respeito especificamente à política pública. Nós temos outros também que trazem política pública, mas hoje especificamente a gente está falando desse que o professor Bramante fez a leitura antes da minha fala. Então, como que a gente pode, de alguma maneira, amparar as políticas públicas, né, para promover um estilo de vida ativo, reunindo os atores essenciais, governamentais, não governamentais, através de ações, né, sejam elas pontuais, regulares, permanentes, enfim, e que de alguma maneira respeite também uma característica que se dá em muitos países, o nosso não é diferente, né, das demandas da desigualdade econômica e social, e que a gente possa fomentar a mobilização das novas gerações. Então aqui já vem um pequeno desafio, né? Quer dizer, como movimentar as questões de política pública se a gente não discute política pública com os mais jovens, né? Se a política pública ela vem se constituindo como algo que não deve ser discutido, que é chato, que é corrupto, não é para mim, né? Inclusive muitos governantes se elegeram através de um discurso de que não são políticos, né? Esse é um dado que eu agradeço já ao Wesley, aqui o professor Bramante, do levantamento que foi feito. Então, eu só vou pedir ter alguém com o microfone aberto, se puder fechar, eu agradeço. Em relação ao levantamento que foi feito pela equipe do manifesto, eu estava me referindo ao Wesley e ao professor Bramante que lideraram isso, uma parte das instituições signatárias responderam ao formulário e desses a gente tem em torno de 26%, 19% que já realizam atividades no campo da política e 7% de instituições que irão realizar. É um número até expressivo, se a gente pensar que um quarto quase desse grupo já faz ações, né? Mas nós temos aí 74% que também poderiam colocar na sua agenda ações no campo mais político. Obviamente que não dá para fazer as 12 ações, mas aqui o meu papel é incentivá-los que de alguma maneira consigam também incluir essa agenda. Esse é um artigo que eu ajudei a fazer análise. Eu pediria que se alguém, por descuido, abrir o microfone e fechasse, por gentileza. Só para garantir a melhor qualidade da gravação e também para que as pessoas possam acompanhar depois a gravação de maneira mais compreensível. Esse é um artigo que a gente analisou os planos dos candidatos ao cargo de presidente da República do Brasil de 2018 e a gente observou que aparecia nos programas, né, em relação à promoção da atividade física, esporte, lazer ativo e termos correlatos. E, de fato, é bastante insignificante que aparece e às vezes, intenções também bem diversas, né? Ou seja, nós não temos uma clareza dos nossos governantes sobre o que é, de fato, promover atividade física, do que a gente tem, vamos dizer assim, da ciência mais apurada nesse momento aqui de acúmulo de evidências científicas. Esse é um outro artigo que eu achei interessante trazer também, um colega de Curitiba, a tese de doutorado dele, onde ele analisou no estado do Paraná o quanto que os secretários municipais de saúde baseavam as suas ações no ciclo das políticas públicas baseado em evidência. E vocês vejam que nas etapas, desde avaliar a comunidade até o desenvolvimento de um plano de ação, que é o último, a incidência, a prevalência é muito pequena de secretários que informavam assim, eu uso a ciência para me basear pelas tomadas de decisão.
A cor azul e verde aí no gráfico indica aqueles que tinham experiências positivas em atividade física, aqueles que não tinham. Há uma diferença, né, mas de fato assim, o uso da evidência no campo da atividade física para tomada de decisão é muito pequeno. Então, o convite que eu faço aqui é que a gente possa apoiar, né, os gestores, os tomadores de decisão e usar as melhores evidências. E eu trago aqui uma das experiências geradas a partir do manifesto, que foi encabeçada, mas não é nem liderada, né, foi puxada, e depois a gente fez um esforço coletivo aqui, através da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que ao mesmo tempo que havia a construção do manifesto, eu tive a oportunidade de participar da construção de outros manifestos de outras redes de temas sinérgicos, como a mobilidade ativa, o fomento das políticas de esporte de participação, né, esporte educacional, enfim. Então, nós conseguimos reunir aqui 4 instituições, o Celafisques, o movimento Como Anda, que milita no campo da mobilidade ativa, a REMS, que é a Rede de Esporte pela Mudança Social, e a Sociedade Brasileira de Atividade Física, para que a gente fizesse com que chegasse na mão dos tomadores de decisão recém-eleitos do Legislativo e do Executivo, né, ou seja, prefeitos e vereadores, um documento que sintetizasse um pouco esses diferentes manifestos que não são similares, mas são sinérgicos, que tratam de temas próximos, né, à promoção da atividade física. Então, nesse documento, a gente fez basicamente o destaque para 4 questões, e nele constam todos, o manifesto foi veiculado, e os outros manifestos dessas outras instituições também, chamando a atenção para a importância de incluir na rotina do Legislativo e do Executivo programas comunitários de promoção da atividade física, a integração dessa pauta sinérgica, o item de mobilidade ativa e também uma recomendação da educação físico-solar em maior quantidade e melhor qualidade. E esse documento, então, de alguma maneira, está sendo espalhado aí pelo Brasil. Eu convido vocês também a tomarem contato. E a gente teria um movimento sinérgico também, obviamente, no manifesto, que a rede do Agita São Paulo tem feito a distribuição da carta, do manifesto, melhor dizendo, para a sua rede. E nesse momento, o que acontece é que a liderança das regionais, dos departamentos regionais de saúde de São Paulo, está levando para a pauta da Comissão Intergestora de Saúde, que tem nas suas regionais, levando 2 documentos. A Carta São Paulo, que é um documento que existe desde o princípio da Agita São Paulo, e o manifesto, para que esses gestores da área da saúde tenham contato, possam assinar, inclusive referendar o que estão fazendo e o que podem fazer associado aí aos 12 pontos do nosso manifesto. O que eu trago aqui de desafio e também de reflexão, no sentido da gente poder ampliar essa pauta, é que a gente, além da assinatura, né, de instituições se tornarem signatárias de qualquer manifesto, incluindo o nosso, a gente deve ter uma militância nesses 4 anos dessa nova gestão, por novos prefeitos, novos vereadores, novos secretários, que a atividade física, e eu diria as práticas esportivas também, enfim, né, a redução do comportamento sedentário, toda essa pauta que está congregada quando a gente fala em promoção da atividade física, que a atividade física ganhasse destaque no plano diretor da cidade, que ele estivesse presente no plano municipal de saúde, que nós tivéssemos metas claras para esse indicador, e aí as 12 ações podem ser um bom começo, né, para refletir sobre isso, tivéssemos indicadores e clareza no orçamento que é destinado, pelo menos na Secretaria de Esporte e de Saúde, e mais na saúde, porque é o que a gente tem essa interlocução maior aqui através da rede do Agita São Paulo, mas também pelo Brasil inteiro, através da pauta de promoção da saúde, redução das doenças crônico não transmissíveis, enfim, orçamento, recursos para promover a atividade física. E nesse caso eu quero também contribuir com uma informação que talvez não seja de conhecimento de todos, que hoje, apesar de nós termos uma situação bem controversa e diria triste na condução da pandemia, por incrível que pareça, nós temos dentro do Ministério da Saúde uma equipe extremamente competente de profissionais da área na Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física e Ações Intersetoriais, chamada de CGPROF. Então, se vocês digitarem CGPROF, vocês vão encontrar a informação, os responsáveis. Eu posso também ser um veículo de compartilhar essa informação, porque nós temos uma janela de oportunidades para pensar uma ação de política pública garantindo a inclusão da pauta da atividade física. Nós não tínhamos isso em gestões passadas, o que não significa que não foi feito nada, porque nós tivemos, por exemplo, só para citar um caso aqui, a criação da Academia da Saúde,
que é um programa que desde 2011 tem espaço na agenda da saúde para promover atividade física e promoção da saúde. Mas nós temos uma coordenação, uma equipe ali constituída pelo menos, se não me falha a memória, de 4 pessoas formadas na área de educação física, muito competentes, com um pé também na academia, né, na produção do conhecimento. Então, acho que é uma janela de oportunidades para ocupar essa pauta da evidência necessária no ciclo das políticas públicas para o tema da atividade física. Queria deixar aqui o meu contato e-mail, uma rede social que é a única que eu estou, e também fazer um convite para aqueles que tiverem interesse de aprofundar o conhecimento através de um mestrado ou doutorado. Eu milito numa pós-graduação de mudança social e participação política. Eu acho que eu falei no tempo, professor Bramante, eu devolvo a palavra aqui, e acho que a gente tem um grande desafio que é colocar na pauta, né, do executivo e do legislativo, também dos consórcios regionais que reúnem prefeitos de uma determinada região, nas associações de prefeitos, nas associações de vereadores ou da Câmara de Vereadores, que a gente coloque esses documentos, o nosso manifesto, a carta que foi feita também em conjunto com a equipe do Selafisques, para que a gente possa militar no sentido de dar mais informação para os tomadores de decisão no Legislativo e Executivo, para que eles compreendam um pouco mais a área de promoção da atividade física e possam, assim, mudar e colocar a política pública a serviço da sociedade mais ativa, mais feliz, com mais saúde, mas também de maneira mais solidária, que é uma palavra muito importante que também foi bastante destacada no nosso manifesto. Termino por aqui, professor Bramante, fico à disposição para as próximas etapas. Muito obrigado, professor Douglas, pela clareza, pela exposição feita. E o professor Douglas tem que sair um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes das 4, então nós vamos passar de imediato para o professor Pitanga, para que ele faça a apresentação. E uma coisa importante, já comecem a elaborar suas perguntas aos nossos apresentadores aqui, e isso nós vamos selecionar essas perguntas, esperamos que possamos passar todas elas, né? Então eu passo aqui a palavra agora ao nosso professor Pitanga, por favor, a fala é sua. Bramante, obrigado aí pela condução do processo. Quero me congratular com todos os presentes, congratular aí com o doutor Vitor, que nos deu essa oportunidade de nós estarmos compondo esse seleto grupo, né, que está discutindo esse manifesto internacional para a promoção de atividades físicas no pós-Covid. Só me posiciona, pessoal, vocês já estão vendo os meus slides? Obrigado, Bramante. Então, vejam, para nós, coube eu não estou conseguindo. Então, esse é o manifesto, né, conforme o nosso comandante Bramante já colocou, né, que está publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde em 3 idiomas, né, português, inglês e espanhol. Aqui são os 12 itens da chamada para ação, né? E hoje, especificamente, a gente escolhe discutir esses 2 primeiros itens, né, que seria as políticas públicas, já brilhantemente aí comentado pelo nosso colega, o professor Douglas, né, ao qual eu parabenizo pelas suas exposições nesse primeiro momento. E a segunda, o primeiro item, que na verdade a gente inverteu, é a responsabilidade individual e social. E o que é que esse item fala, pessoal? Vejam bem, buscar uma vida mais ativa e saudável, partindo da responsabilidade individual e social, eu, você e nós, além dos órgãos governamentais, não governamentais, instituições privadas, durante e após a pandemia, e vejam, mesmo após ou depois do surgimento das vacinas. Então, para a gente falar na responsabilidade social, no eu, você e nós não podemos deixar de nos reportar a Carta de Ottawa, né? A Carta. Professor Pitanga, estamos sem som. Desculpe, eu acho que eu cliquei sem querer aqui, tá? Mas vocês chegaram a ouvir o que eu falei, né? A Carta de Ottawa, sim. A Carta de Ottawa, né? Então, a Carta de Ottawa, que, né, na perspectiva da promoção da saúde, defende a possibilidade de uma participação mais efetiva da comunidade
no processo de promoção da saúde, né? Então, a Carta de Ottawa, ela é contextualizada em 5 itens, né? A implementação de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis à saúde, a reorientação dos serviços da saúde, e nos 2 últimos, vejam, o reforço da ação comunitária e o desenvolvimento das habilidades pessoais, que tem a ver exatamente com isso que está colocado no nosso manifesto, que é não apenas o Estado prover as necessidades de saúde da população, que obviamente é uma obrigação do Estado, mas eu, você e nós temos que ter também a nossa responsabilidade individual e a nossa responsabilidade social. Então, voltando ali àquilo que a gente vai estar tentando discutir com vocês, né? A responsabilidade individual é o eu, a responsabilidade social, eu, você e nós, e, obviamente, conforme está colocado também no manifesto, e o colega Douglas já sinalizou essas questões, a responsabilidade coletiva, né, que envolve, sim, os órgãos governamentais e não governamentais e também as instituições privadas. E isso, pessoal, parece ser o nosso grande desafio, né? É nós conseguirmos pensar na forma de promover a atividade física no eu, você e nós, né? Independentemente, o que é muito complexo, da responsabilidade do governo, da responsabilidade social. E, para isso, para contextualizar um pouco melhor o que eu estou tentando fazer, eu trago aqui uma prévia de um documento que a gente está submetendo no Preventive Medicine, né, que são os preditores de mudanças na atividade física no tempo livre, no estudo longitudinal da saúde do adulto, que é o ELSA Brasil, que é um estudo onde a gente vem acompanhando 15 mil pessoas desde o ano de 2008, né, em 6 capitais brasileiras, e é considerado o maior estudo epidemiológico da América Latina, onde nesse trabalho, que ainda está sendo revisado pelos nossos pares, nós investigamos os preditores das mudanças da atividade física no tempo livre nesses 15 mil participantes do estudo longitudinal da saúde do adulto. Então, fizemos um modelo ecológico hierárquico multivariável e analisamos diversas variáveis. E o que nos chamou muita atenção, primeiro, foi que a atividade física entre a primeira onda, 2008 e 2010, e a segunda onda, 2012 e 2013, ela teve um aumento verdadeiro tanto para os homens quanto para as mulheres, né? E entre as variáveis que a gente analisou como os possíveis preditores, e aí podemos chamar de preditores, né? A gente comparou aqueles que, na linha de base, eram inativos e permaneceram inativos durante o segmento, com aqueles que eram inativos e se tornaram ativos depois dos 4 anos de segmento, né? E observamos, entre as diversas variáveis que foram analisadas, que a única variável que permaneceu significativamente associada positivamente ao fato das pessoas se tornarem ativas durante o segmento, foi um ambiente propício para a atividade física na vizinhança, principalmente caminhadas, né? Isso verdadeiro tanto para homens quanto para mulheres. Da mesma forma, quando nós comparamos aqueles que eram inativos, tanto na linha de base quanto no segmento, né? E se tornaram inativos durante os 4 anos ou após os 4 anos de segmento, de novo, as únicas variáveis que permaneceram agora com a associação inversa, mais uma vez, foi a questão do ambiente propício para a atividade física na vizinhança, principalmente caminhadas, ou seja, o ambiente propício para a atividade física é um excelente preditor, tanto para as pessoas que eram inativas se tornarem ativas fisicamente, quanto para o contrário, as pessoas que eram ativas se tornarem inativas durante esse processo de segmento. E por que a gente está chamando a atenção disso, né?
porque a gente entende que talvez o nosso grande desafio nesse item específico do nosso manifesto é trabalhar o eu, você e nós, independentemente da política pública, de você ter ambientes naturais e construídos que não só tenham acessibilidade para caminhadas, mas como também que facilitem a prática da atividade física e que possam promover a atividade física pela população, né? E nesse contexto, pessoal, a gente não pode agora, obviamente, deixar de chamar a atenção de vocês, é muito importante, vejam o que está colocado lá no nosso manifesto, né? Que é buscar essa vida mais ativa em função dessa responsabilidade individual e social, mesmo depois do surgimento das vacinas, né? Então, eu acho que talvez esse mesmo depois, aí eu acrescentaria na nossa fala agora, que não seria mesmo após o surgimento, mas seria também após não só o surgimento, mas a aplicação das vacinas, né? Hoje a gente já tem 44 milhões de doses que foram aplicadas de vacina no Brasil, né? 30 milhões já receberam a primeira dose, aproximadamente 14 receberam a segunda. Quando a gente ajusta isso para o percentual da população, ainda é um percentual pequeno, mas, ao nosso ver, a vacina está avançando, né? E mesmo após o surgimento e aplicação da vacina, talvez esse aqui seja o grande diferencial para que a gente possa colocar em prática esse item do manifesto, né? Hoje, vocês devem estar acompanhando isso. Agora, em 2021, já existem vários artigos originais publicados com relação à questão da importância da atividade física na redução do quadro clínico e da mortalidade em atletas, estudos que mostram uma associação inversa entre o consumo máximo de oxigênio e as internações hospitalares por Covid-19, estudos que mostram também uma associação inversa entre atividade física e mortalidade por Covid-19, né? Estudos que mostram uma associação inversa também entre atividade física, hospitalização, entrada na UTI e também mortalidade por Covid-19, ou seja, a literatura está cada vez mais farta em fazer esse tipo de publicar agora esse tipo de trabalho, e trabalhos que chamam a atenção também da importância não só da atividade física influenciar nesses parâmetros, mas também melhorar outras variáveis que são fator de risco também para a Covid-19, né? Como, por exemplo, melhoria no nosso sistema metabólico, cardiovascular, melhoria na nossa saúde mental, né? Que, inclusive, vai ser o tema do próximo evento, do próximo simpósio Celafiscos, que vai ser realizado em outubro, né? Então, a gente cada vez mais está aprendendo com essas questões, né? E a gente tem esse material nosso, que também é um pré-print, ele também está sendo analisado pelos nossos pares, né? Onde a gente mostra também uma associação inversa entre a atividade física e a mortalidade absoluta, a mortalidade ajustada e a letalidade da Covid-19 nas capitais brasileiras. É um dado bem interessante, né? Só que, além dos trabalhos estarem mostrando a importância da atividade física para reduzir a mortalidade, reduzir a gravidade de quadro clínico, reduzir internações hospitalares por Covid-19, como também melhorar sistema cardiovascular, melhorar sistema imunológico, melhorar sistema metabólico, melhorar a saúde mental, nós começamos a observar desde o ano passado que existiam vários estudos publicados na literatura internacional mostrando uma influência da atividade física na vacina contra a influenza. E nós, então, publicamos na Revista Brasileira de Ciência, Antropometria e Desempenho Humano um ponto de vista chamando a atenção de que provavelmente esse efeito da vacina observado lá com a influenza poderia vir a ser observado também na Covid-19, já que são infecções
com características virais muito próximas, muito parecidas. Então, a literatura foi muito farta ao observar essa relação da atividade física com a vacina da influenza. Foram muitos trabalhos publicados em idosos, mostrando que aqueles idosos mais ativos fisicamente desenvolviam um sistema imunológico mais efetivo em função da vacina, ou seja, a vacina tinha uma maior efetividade nos ativos quando comparados aos não ativos fisicamente, mas foi visto também na população de modo geral, né, essa relação da atividade física com a vacina contra a influenza, como também foi visto em atletas, né? E, recentemente, esse artigo ele saiu publicado agora, agradeço ao Dr. Vitor, que compartilhou ele conosco, né? Foi publicado no Sport Medicine, que fala sobre uma redução do risco em 31% de doenças infecciosas adquiridas na comunidade, 37% de redução na mortalidade por doenças infecciosas e um aumento no potencial de efeito na vacina nas pessoas que são mais ativas fisicamente. É importante frisar que nesse trabalho aqui foi uma revisão sistemática e uma meta-análise onde foi analisado nada específico com Covid, né? Foi analisado as infecções relativas a outros processos infecciosos, principalmente a gripe, a influenza, o H1N1, né? E se viu muito bem, foi muito bem documentado que nessa meta-análise existiam vários trabalhos mostrando exatamente isso que a gente colocou. É muito interessante, uma redução de 31% nas doenças infecciosas adquiridas na comunidade, 37% de doenças infecciosas, e o aumento no potencial da vacina. E os autores desse estudo chamam a atenção da importância de que isso pode ser visto na Covid-19 também, né? E eles alertam para duas questões importantes. Eles falam na imunoglobulina IgA, né? Que faz parte das nossas barreiras epiteliais, está na saliva, né? E eles falam que isso é um dado que foi visto em laboratório, que os mais ativos fisicamente têm maiores níveis de imunoglobulina IgA. Isso poderia ser a explicação para uma menor possibilidade de contágio comunitário, né? E falam também no aumento dos linfócitos T, né? Que, na verdade, trabalhariam com matar as células infectadas. Isso poderia ser um dos fatores que poderia levar a uma menor gravidade no quadro clínico, né? E com relação às vacinas, o que os autores colocam é principalmente a maior proliferação de linfócitos nos indivíduos vacinados, o que levaria a uma maior criação de anticorpos específicos contra a influenza, e que está se esperando que se veja essa mesma relação agora com a Covid-19. Então, encaminhando, Bramante, a nossa apresentação para o seu final, né? Esse trabalho foi publicado pelo David Newman, ele chama muita atenção disso aqui, né? Que hoje nós somos uma população mundial inativa fisicamente, uma população obesa, uma população que está envelhecendo. Então, nós somos um prato cheio para que novas infecções virais possam vir a nos acometer. Então, a prática da atividade física vai ser extremamente importante, não só para evitar agravamento do quadro clínico, mas também para, após o surgimento e aplicação das vacinas, a gente possa ter um melhor processo de imunização, né? Já que a atividade física deverá trazer um efeito mais significativo. Nós, de acordo com o que o Newman publicou, a gente também fez essa publicação na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, onde nós mostramos que nós convivemos hoje com várias pandemias ao mesmo tempo, a inatividade física, a obesidade, a Covid-19, que elas se potencializam entre si, né? Outros autores, inclusive, sugerem que seja injetado na população mundial a prática de hábitos saudáveis, entre eles a atividade física, como um dos meios de reduzir a duração e a severidade das infecções.
né? Nesse trabalho, a gente chamou a atenção de novo para a questão da importância da atividade física e da redução do comportamento sedentário, também para a questão da melhoria da saúde mental, né? Como eu falei, é o tema do próximo evento do Cela Fisques, né? E o que a gente tem defendido, Bramante e demais que estão nos ouvindo, são políticas públicas de promoção de atividade física mais agressiva por parte dos órgãos governamentais e que nós temos que incentivar a prática da atividade física durante e após a pandemia. E aí, seguindo o que está lá no nosso manifesto, tanto de forma individual, quanto de forma social, eu, você e nós, como de forma coletiva, órgãos governamentais e não governamentais. E isso tem que ser enfatizado por nós, mesmo após a vacina. Então, a gente entende que esse mesmo após a vacina que está colocado no manifesto, talvez seja o grande diferencial para que a gente possa conseguir colocar em prática esse ponto, esse item, que seria o primeiro item lá do Manifesto Internacional da Promoção da Atividade Física, é se nós conseguirmos mostrar para a população que, mesmo vacinado, a gente precisa se manter ativo fisicamente, porque a vacina, provavelmente isso vai ser visto com a Covid-19 também, ela vai melhorar e muito a possibilidade da efetividade do esquema vacinal. E, inclusive, isso deveria ser colocado pelos governantes como fazendo parte da política pública de vacinação também, né? O incentivo à prática da atividade física, considerando essa maior probabilidade da vacina ser mais efetiva nos indivíduos ativos. E, assim, nós estaremos mais bem preparados, não só para a atual, mas como também para futuras pandemias com características similares que poderão vir a assolar a humanidade. Eu finalizo, Bramante, deixando aí também os nossos contatos, né, para aqueles que queiram nos comentar e discutir conosco algo que seja pertinente ao tema em outro momento. Muito obrigado e me coloco à disposição para continuar interagindo com vocês. Muito bom, professor Pitanga, excelente. É interessante a relação dialógica, né, existente entre os dois primeiros chamados para a ação. Não é? A responsabilidade é minha, é sua, é nossa, mas dentro de um plano, de uma política pública, né? Seja pelos órgãos governamentais, seja pela iniciativa privada. E eu vejo aqui na minha lista com os 30 signatários, né, que colocaram que já atuam com esses dois chamamentos para ação, né? E entre eles tem alguns que não atuam, mas querem começar a atuar. A importância de um dos nossos seminários, que virá mais à frente, sobre a comunicação, né? O que parece é que as pessoas sabem, né? Mas você deu uma ótima ideia, Pitanga, que como está tendo do lado de cada posto de vacinação, dizendo que o alimento também salva, né? Deveria estar lá o exercício, a atividade física salva, né? Então, um chamamento nos locais de vacinação, né? Isso, como nós temos aqui representantes de municípios, dá para fazer de hoje para amanhã, alguma intervenção, porque o objetivo do seminário é como colocar na prática esses chamamentos, né? Então, a gente observa que não é uma questão cognitiva, é atitudinal. As pessoas sabem, mas nem sempre são motivadas a fazer, né? Muito bom. Nós estamos aqui recebendo os cumprimentos, né? O professor Douglas, como eu falei no início, infelizmente ele tinha um compromisso inadiável às 16 horas, então, por essa razão, ele deixou aqui o e-mail dele. Se houver alguma pergunta, ele terá o maior prazer em responder essa pergunta. E também estou aguardando aqui, se tiver alguma pergunta, professor Luizinho, para o nosso professor Pitanga. Por favor, depois você pode nos orientar, mas para que a gente possa dar sequência, né, eu gostaria de chamar agora o Dr. Vitor Matsudo, né, que é uma pessoa
que nos inspira muito em todo esse movimento. O que nós temos aqui não é um movimento físico, mas é um movimento social, meu, seu e de todos. Então, e a cada seminário, o Dr. Vitor vai participar conosco, trazendo algumas novidades sobre o assunto. Não é? Então, Dr. Vitor, a fala é sua aí. Parece que está sem som, Vitor. Pode falar, Vitor, o seu microfone está aberto. Tá, gostaria de enaltecer as apresentações que foram feitas e que realmente me enche de satisfação de poder estar compartilhando com vocês toda essa riqueza que tem sido esses encontros, né, que a gente vem promovendo, primeiro em circuito fechado, que foi nossas reuniões do comitê editorial. Depois passamos a ser um pouco mais abertos, porque lançamos o manifesto, né? E agora estamos dissecando, como se fosse um anatomista, pegando cada peça e dissecando com detalhes para todos, e esperamos que com isso a gente consiga impactar ao máximo a nossa comunidade, como o Bramante fala, né? Tentando fazer com que as instituições não só assinem o manifesto, mas passem a implementar as ações do manifesto. Muito bom. Então, o que eu posso acrescentar depois de uma apresentação do Pitanga que foi tão brilhante na revisão da literatura, né? Acho que espero que todos tenham tido a oportunidade de pegar aí tudo que foi apresentado, porque foi uma coisa maravilhosa. Eu vou dizer simplesmente que esse artigo acabou de ser publicado na Nature, e agora, no dia 14 de abril, e ele me impactou bastante, porque ele faz uma avaliação de 73 mil usuários dos Veteran Hospitals dos Estados Unidos. E primeiro eles pegaram 73 mil usuários que tinham Covid e que sobreviveram pelo menos 30 dias depois do diagnóstico e que não foram hospitalizados, ou seja, não era uma Covid grave. Compararam, olha só, não era uma Covid grave, por isso que eu faço questão de dizer, não era grave. E compararam com 4.990.000 usuários que não tiveram Covid e que não foram hospitalizados. Então, é um grupo Covid contra um grupo não Covid, um grupo Covid não grave, né? A mediana de segmento foi de 126 dias para o primeiro grupo e 130 para o segundo grupo. E vejam como tem um diverso nesse trabalho maravilhoso. Eu vou só enfatizar isso aqui. Sobreviventes da Covid tiveram um aumento do risco de morte de 59%, gente. 59% de aumento do risco de morte em sobreviventes da Covid e que não tiveram Covid grave. Eram Covid que foram relativamente tranquilos, saíram, não precisaram de hospitalização. Isso demonstra, só confirma um dos cuidados que nós do Celafisc estamos tendo em enaltecer o problema que a gente tem e que não está suficientemente apontado na população, porque os órgãos de comunicação se dedicam a dizer número de contagiados e número de mortos, né, como indicadores da evolução dessa pandemia. Mas eles esquecem de enaltecer o número de recuperados, que são pessoas como esses sobreviventes aí, e que, na verdade, têm 59% a mais de chance de morrer do que aqueles que não tiveram Covid, e volto a dizer, isso Covid moderada. E ainda tiveram maior risco de cuidados ambulatoriais em 20%, em excesso de demanda em 33%, 30 vezes mais, excesso de demanda 30 vezes mais, maior frequência de encontros adicionais, não foi tanto, né?
não foi, inclusive foi menor, mas é impressionante. E os problemas mais frequentes foram esses problemas respiratórios, nervosos, neurocognitivos, saúde mental, metabólico, cardiovascular, gastrointestinal, mal-estar, fadiga, dor musculoesquelética e anemia. Então, tudo isso, eu não sei se você vai ter um outro trabalho, né, que mostra que 80% da população que teve Covid apresenta alguma sequela nos primeiros 6 meses. E agora a gente acaba sabendo que eles, além de ter mais sequelas, 80% têm sequelas e 56% a mais de morte. Então, a conclusão é: os achados mostram que após a fase aguda da doença, perdas substanciais à saúde acontecem abrangendo problemas pulmonares e extrapulmonares. Os resultados provêm um roteiro para informar ao planejamento do sistema de saúde e ao desenvolvimento de estratégias de cuidados multidisciplinares para reduzir danos à saúde de sobreviventes da Covid-19. Então, é uma contribuição aí, um paper que saiu agora na semana passada e que realmente me causou bastante pressão, dada o tamanho da amostra, né? Milhões de um lado e 74 mil praticamente pacientes de Covid. Fica aí, então, a necessidade de a gente trabalhar esse Ampangita pós-Covid, que nós estamos, né, tentando desenhar aqui com a equipe do Sistema Físico, todos eles dedicando muito. Inclusive, o Maurício está organizando um e-book que vai ter diferentes capítulos com propostas de atividade física no Covid em relação ao sistema pulmonar, imunológico, cardiovascular, músculo-esquelético, pressão arterial, sistema renal, sistema nervoso, saúde mental e acidente vascular cerebral. Já deixo aí um convite para o próximo Esquenta, né, que vai ser no dia 26 de maio, às 15 horas, quando o Maurício vai falar de democratização ao acesso e o Marcos Naves vai falar do plano de ação global. Eu sei que esse convite vai ser realizado também pelo Bramante, mas quero já dizer a vocês desse nosso próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vitor. Sempre trazendo, né, novidades. E assim vai ser nos próximos 5 seminários. E temos perguntas. Não é? Luiz, a minha mediação aqui é sempre dialogada com o mestre de cerimônias, o professor Luizinho, não é? A gente sempre se chama família Salafísica, que parece que ela está crescendo. Tá muito abrangente, já é uma família internacional aí, que como toda família, né, temos obrigações e responsabilidades, né? Mas isso tem uma pergunta aqui que parece que foi passada para o Pitanga. O Francisco Castro está questionando o aspecto do manifesto dele não fazer nenhuma citação específica à obrigatoriedade do profissional de educação física na condução dos exercícios, né? Então, como o professor Pitanga foi o palestrante, né? Eu sei que cada um dos nossos membros aqui tem condição de responder essa pergunta, mas, por favor, professor, eu passei no chat para o senhor, responda aí ao nosso Francisco Castro essa questão da não especificidade de citar o profissional de educação física na condução no manifesto de uma forma pontual específica. Professor Pitanga, o seu microfone está fechado, mas esse foi um item que durante 4 meses de debate ele sempre esteve presente, não é? E aí eu aprendi com os meus colegas sobre atividade física e exercício físico, né? Então aí, professor Pitanga. Bramante, obrigado aí pela deixa. Você deixou a bola pingando para eu chutar agora, né? Porque realmente a gente discutiu bastante isso durante o período que nós estávamos naquela fase de elaboração do manifesto, né? E, na verdade, assim, o entendimento é que a gente iria tratar a atividade física como algo inclusivo, né? Algo que qualquer pessoa pudesse ter o direito a fazê-la como um bem da humanidade, né? Independentemente de prática orientada ou não, né?
óbvio, isso foi muito discutido e é Francisco que fez a pergunta, né? Acho que é meu xará, né? A gente entende que realmente é verdade, né? Quando você passa a pensar na atividade física como uma atividade de orientação, aí sim, quando a atividade física se transforma em exercício físico, o nosso entendimento é que deverá haver, sim, a orientação de um profissional de educação física. Só que, para o manifesto, o pensado foi na atividade física de uma forma mais inclusiva, onde qualquer cidadão, qualquer pessoa pudesse ter o direito a praticá-la, independentemente de ter ou não o profissional de educação física à sua disposição. E não podemos deixar de dizer, né, Bramante, que, na verdade, o nosso entendimento de todo o grupo, inclusive, é que realmente é importante, sim, que exista o profissional de educação física no que você quer, uma orientação para essa atividade física. Em linhas gerais, acho que foi isso que a gente conseguiu compactuar ou compartilhar nas nossas discussões durante a elaboração do manifesto. Muito bem. Muito bom, Pitanga. Nós temos mais eu creio que é a mesma pessoa, do Francisco Castro, né? Que aí daria assunto até para o próximo, daqui até o simpósio, né? Que o Dia Mundial da Atividade Física, de certa forma, conversou muito sobre isso. O argumento dele é a atividade física por si só não garante benefícios, né? Como nós dizemos, há controvérsias. Mas, como o nosso tempo também está avançando aqui, temos mais uma pergunta. E depois dessa pergunta, então, faremos o encerramento, né? A menos que também o Dr. Pitanga queira dialogar sobre essa assertiva aqui do Francisco, que a atividade física por si só não garanta benefícios. Mas a pergunta é de Ula Menezes. Entendo que vencer o comportamento não sedentário vai além da presença do profissional, e sim um estímulo a estilo de vida ativo. Então, se puder unir as duas coisas, Pitanga. Eu acho que dá para unir. Obrigado, Iula, aí pela sua colocação também, complementando com o que o colega Francisco, né, coloca, meu xará. Na verdade, se a gente for pensar, Francisco, nos benefícios da atividade física para a saúde, da forma como uma boa parte dos estudos são conduzidos, né, mostrando que existem, sim, benefícios nesse contexto, a forma como a atividade física ela é avaliada de uma forma que, obviamente, não existe a presença do profissional de educação física dentro da maneira de você avaliar, e nós temos vários trabalhos publicados aí no ELSA Brasil, né, que é o praticar, no mínimo, os 150 minutos de atividade física por semana, né, e a partir daí a gente já considera essa pessoa como ativa fisicamente. A gente não tem avaliado se existe ou não um profissional de educação física fazendo orientação. Da mesma forma como a gente passa para avaliar agora por meio dos acelerômetros, né, também o acelerômetro não consegue identificar se existe ou não a presença do profissional de educação física. E os resultados desses trabalhos, eles mostram claramente que existe, sim, uma forte relação da atividade física com diferentes benefícios para a saúde. Agora, é óbvio, a gente entende a sua colocação, Francisco, é importante. Se a gente quer realmente melhorar os benefícios ou maximizar as respostas, claro, e reduzir a possibilidade de danos, né, de contusões, a presença de um profissional de educação física, obviamente, no nosso entendimento, é de extrema importância. E, partindo para o que a colega Iula coloca, tem a ver exatamente com o que foi dito anteriormente, ou seja, o que é reduzir o comportamento sedentário? Não é, Iula? É você simplesmente fazer com que você fique menos tempo na posição sentada, deitado ou reclinado ao longo do dia. E, obviamente, para reduzir esse comportamento sedentário, você pode fazê-lo também independentemente da presença de um profissional de educação física, né? Só você se sentar menos, se deitar menos, você caminhar mais, se movimentar mais. O Vitor tem defendido muito essa questão atualmente, né? Todo passo conta, né? Independentemente de qualquer outra situação, né?
Mas, de novo, eu quero ressaltar, e aí agora estou colocando a minha opinião pessoal, Bramante, mas eu acho que a maioria dos colegas que compartilharam conosco o manifesto pensam também dessa forma. Se eu posso ter um profissional de educação física para orientar essa atividade física e torná-la um exercício, obviamente a gente vai ter uma segurança maior, né, de benefícios e de se evitar possíveis lesões que possam acontecer, principalmente quando essa atividade física passa a ser já numa intensidade moderada ou vigorosa. Em linhas gerais, acho que seria isso. Muito obrigado, professor Pitanga. Obrigado pelo esclarecimento. Bramante, se me permitir, eu queria até acrescentar uma informação para que o Francisco, porque ele representa o que muitas pessoas no Brasil pensam, que só atividade física intensa faz bem para a saúde. Isso é uma coisa que, infelizmente, já está há muito tempo superada, né? E a gente quer mostrar um trabalho, Francisco, você vai se convencer, porque é um trabalho publicado agora, em 2019, que foi publicado pelo Dr. Ekman, que reavaliou 518 artigos e analisou 536 mil pessoas que usaram acelerômetro. Então, não há margem de dúvida, é um mecanismo, é um instrumento mais poderoso de medida de atividade física. E você vê aqui do lado esquerdo que todas as causas de morte diminuem na medida que eu faço mais atividade física, tá certo? Então, quanto mais atividade física, diminui. Mas aqui à direita, você vê o quê? Somente atividade física leve. E você está vendo que também diminui. E a conclusão dos autores é, então, que a atividade física leve diminui todas as causas de morte, podendo ser uma alternativa importante para isso. O professor Luiz, que está nos assistindo, escreveu um artigo publicado ainda recentemente na Revista Brasileira de Física e Saúde, em que ele mostrou elegantemente que, com 33% da recomendação dos 150 minutos, já se conseguiria 51% do ganho. Eu volto a repetir, com 31%, ou seja, 50 minutos, você já consegue 51% do ganho. Ou seja, qual que é a conclusão disso tudo? A conclusão disso tudo é que a atividade física, um pouco, vale muito. Excelente, doutor Vitor. O Vanderlei faz uma observação aqui. A nossa proposta no seminário, gente, é não passar de 1h15. A gente sabe que deu 1h15, né? Por isso que a gente estava pensando já em fazer o encerramento. Mas tem uma observação importante do Vanderlei aqui. Apesar das valorosas iniciativas, parece faltar aos mentores de diversos programas, sejam de iniciativas governamentais ou não, uma integração maior entre eles. Exemplo, Dia Mundial da Atividade Física, do Esporte, Dia do Desafio, Agita. De fato, há um espaço de política pública longitudinal, né? Às vezes, dentro de uma mesma prefeitura, o dirigente que está estimulando a atividade física na Secretaria de Saúde não dialoga com o secretário de Esportes, né, que está fomentando um programa de exercício físico nas praças, né, sem contar o de mobilidade, secretário de mobilidade, que está lá querendo trazer mais pessoas para andar de bicicleta. Então, de fato, isso existe. Então, eu gostaria de... Vitor, vai querer argumentar aqui com o nosso Francisco? Não, tudo bem. Acho que a gente tem que educar a população. Concordo, Francisco. Certo. Tranquilo. A isso cabe realmente o professor de educação física para poder explicar o que é leve e o que é moderado, né? Então, um espaço muito grande aí para vocês atuarem. Ótimo. Mas agradecemos demais, viu, essa intervenção do Francisco, de todos eles, do Vanderlei, né, da Iula. É muito importante que vocês tragam isso, especialmente quando a gente vai caminhar no dia 26 de maio para 2 temas muito importantes, que vai tratar, o professor Maurício vai tratar de democratização ao acesso, né? As diferenças que existem na sociedade são brutais, né? A questão de igualdade e equidade, e depois o professor Marcos Narras, um dos pioneiros
a escrever sobre qualidade de vida, atividade física, né? E que vai falar sobre, no item número 4, né? Plano de ação global. Então, com isso, gente, eu gostaria de renovar esse convite, agradecer muito a paciência de vocês, agradecer ao professor Pitanga, professor Douglas, sempre o doutor Vitor, professor Luiz, né? E estou vendo mãos levantadas, né? Aqui do Marcos. Então, Marcos, dá para ficar para a próxima ou precisa ser já? Não, tranquilo, professor. Estava só cumprimentando a todos os presentes. É que eu vi sua mãozinha aí. Então, aqui vocês são super importantes. Então, muito obrigado a todas e a todos, e a gente se encontra em breve, tá bom? Um abraço. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí a Obrigado. todos. Um grande abraço para todos. Parabéns pela iniciativa, viu, pessoal? Valeu, Nos encontramos no mesmo horário, na mesma data, no dia 26, no próximo mês. Muito obrigado, gente. Obrigado, Luizinho. Valeu, gente. Estamos à disposição. Tchau, tchau. É o Acre. Sigam o Celafisques nas redes sociais e se mantenham atualizados de toda a nossa programação. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Um grande abraço. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Ricardo. Nota 10 aí, hein? Oi, Nilva. Tudo bem? Tchau. Tchau, querido. Muito bem. Luizinho. Essa técnica, todos muito bem. Obrigado, Vitor. É orquestra ou é jardim zoológico o nosso grupo? Isso é bom. Muito bom. Muito bom. Valeu, então, gente. De saída aqui. Um abraço a todas, a todos e até a próxima. Obrigado, gostei muito. Valeu. Quando você